Olá, pessoal, tudo bem? Bem, na parte anterior da aula, a gente viu dois métodos para a gente tentar resolver sistemas, né? Um é o método de Gauss e o outro foi o método de Gauss-Jordan. O que eles fazem? Eles fazem operações de linha com a matriz ampliada para conseguir resolver o problema, tá? E essas operações de linha, elas são operações que saem mesmo de manipulação de equações mesmo, né? Então eu consigo manipular equações, então a minha matriz é manipulada da mesma maneira. Então eu mantenho o sistema com a mesma solução. Ok? Bem, então com relação a essa matriz escalonada reduzida, a gente tem alguns resultados interessantes com ela. O primeiro deles é o seguinte, essa matriz escalonada reduzida, ela é única, tá? E ela sempre existe, tá? Então, quando a gente tem aqui esse teorema 3.1 aqui, que eu copiei da apostila, tá? Eu tenho, primeiro, toda matriz é equivalente a uma única matriz escalonada reduzida. Tá? Então, vamos marcar o escalonada reduzida, certo? Por meio daquelas três operações que a gente viu, né? Troca de linha, combinação de duas linhas ou multiplicação de uma linha por um fator. Não nulo, né? Por um fator diferente de zero. Se for zero, você perde a informação, lembra? Bem, como é que é essa matriz escalonada reduzida? Essa matriz escalonada reduzida, ela tem o seguinte, ela sempre vai ter um pivô. Esse pivô é o primeiro elemento, diferente de zero, né? Não nulo, de cada linha. Certo? Bem, então se a linha tiver algum elemento diferente de zero, o primeiro elemento da esquerda para a direita, esse cara é o pivô, tá? Esse pivô, para montar a matriz escalonada reduzida, ele tem que ser necessariamente 1, tá? Se não fosse 1, eu não teria essa unicidade que tem aqui embaixo. Bem, além disso, né, o pivô de cada linha está numa coluna à direita do pivô da linha de cima. Então, é como eu estou olhando para essa matriz escalonada reduzida aqui à minha esquerda. Eu tenho um pivô 1, o próximo pivô, que é o da linha de baixo, está sempre à direita do pivô da linha de cima. Tá? Então, eles vão formando a escada aqui, né? Então, eles vão formando essa escadinha aqui, né? Certo? Eles vão tentando formar essa escada. Então, o pivô, próximo pivô, está sempre abaixo e à direita. É mais ou menos isso, tá? Beleza. Bem, e aí, pessoal, a gente tem também que, quando eu tenho um pivô numa determinada coluna, o resto da coluna é zero. Tá? Ele consegue zerar o resto da coluna. E isso é bem simples de ver pelas operações de linha, né? Como eu tenho um elemento naquela linha 1, eu consigo zerar todas as outras. Basta combinar de tal forma para tirar o resto daquela linha. O que mais? E aí, se eu tiver alguma linha que só tem zero, ela vai para baixo. Tá? Ela sempre fica lá embaixo. Tá? E aí, a partir da matriz escalonada reduzida, a gente tem dois conceitos bem importantes, que é o posto da matriz, tá? Então a gente tem esse posto aqui da matriz e a nulidade da matriz, que são duas características que toda matriz vai ter, tá? Não importa se ela é quadrada, se ela é retangular, mas toda matriz vai ter essas duas características. O posto a partir do momento que eu faço a matriz escalonada reduzida, eu vou contar as linhas que não são zero. Tá? Então, se eu tiver alguma linha que está cheia de zero, ou completa, na verdade, de zeros, eu não vou contar ela, eu só vou contar aquelas linhas que têm um pivô, que são diferentes de zero. Tá? E a nulidade da matriz é você pegar o número de colunas e diminuir dessas linhas que são diferentes de zero, dessas linhas não nulas. Né? Então, eu tenho que a nulidade, no fim, é o número de colunas menos o posto. Tá? Ou, se você preferir, a quantidade de, o tamanho do posto da matriz A mais a nulidade é o número de colunas, tá? Então, se você tiver um ou o outro, você encontra o outro, um, né, ou o outro. Beleza, vamos ver uns exemplos para a gente ver se a gente fica confortável com isso, tá? Bem, vamos ver primeiro esse exemplo aqui, tá? Deixar 0, 0, 0, 0, 0, 0, e aqui, por exemplo, eu tenho alguns elementos aqui. Essa matriz está no formato escalonado reduzido? Bem,
Primeiro, acho o pivô. Primeiro elemento da primeira linha é esse cara. Primeiro elemento da segunda linha, esse cara. Primeiro elemento da terceira linha é esse cara. Todos são 1? Todos são 1. Então, a regra 1 já está valendo. Segundo, os pivôs abaixo estão à direita do de cima? Estão, né? Então, perceba que eles estão todos à direita do pivô de cima. Todos os elementos de uma coluna com pivô são 0, exceto o pivô. Tá. Olha a primeira coluna, a coluna do pivô 1. Não tem nem... É todo mundo 0, exceto o pivô. Todo mundo 0, exceto o pivô. Todo mundo 0, exceto o pivô. Tá? Então, perceba que em cada coluna que eu tenho pivô, isso daqui é 0. Tá? A última coluna, ela não tem pivô. Tá? Porque os pivôs é 1 por linha. E estão todos no início da linha. Então, esse cara aqui não importa muito no sentido de valor. Ele não tem que ser 1, né? Nem necessariamente 0. Ok? Bem, e aí todas as linhas nulas estão abaixo de qualquer linha não nula. Aqui eu não tenho linha nula, né? Então, eu não tenho esse problema. Vamos fazer um outro aqui. Supor que eu tenho esse cara aqui. Certo? E aí eu tenho aqui 3, menos 1. Ok? Bem, pessoal, e esse cara aqui? Vamos à busca dos pivôs. Busquei o pivô, beleza? Última linha, não tem o pivô. Essa linha é aquela linha nula, né? Ela está embaixo de todas? Tá. Então, beleza, já cumpriu. Pivô está aqui, o pivô está sempre à direita, o pivô abaixo, e o resto da coluna é 0, as colunas dos pivôs. Então, bem tranquilo, né? Bem, vamos ver um exemplo, né? Será que dessa vez não vai ser? Bem, vamos lá. 1, 0, 0. Vamos supor 2, 1, 2, 1, 3 e 0. Bem, pessoal, perceba o que aconteceu nesse problema. Eu tive aqui, eu tenho esse cara é pivô, e como essa linha é diferente de 0, eu tenho que esse cara aqui era para ser um pivô, é o pivô porque é o primeiro elemento da linha, né? Mas e aí, quais os erros que eu tenho aqui? Bem, primeiro, esse pivô aqui é diferente de 1, né? Então, esse pivô aqui está errado, ele é diferente de 1. Outra coisa, ele está na mesma coluna do 1, né? Então, ele deveria estar à direita. Então, eu já tenho um outro erro, porque ele não está à direita, esse pivô. O terceiro erro é que o resto da coluna tem que ser 0, né? Então, tanto esse cara aqui quanto esse cara aqui teriam que ser 0. Tá? E linha não nula eu não tenho. Então, perceba que esse cara aqui não é uma matriz escalonada reduzida. Mas aí vem a pergunta, a gente consegue transformar esse cara numa matriz escalonada reduzida? A resposta é sim. Você sempre consegue transformar numa matriz escalonada reduzida por meio de operações de linha. É o que garante esse teorema. Então, por meio de operações de linha, eu consigo obter uma matriz equivalente. Tá? Vamos fazer? Vamos fazer. Tá? Então, vamos verificar o que eu preciso fazer aqui. Bem, sempre que você quer fazer uma matriz escalonada reduzida, você olha por colunas, tá? Então, você separa o seu problema por colunas. Eu tenho, então, a primeira coluna, a segunda coluna. A primeira coluna está ok? Okzaço. O pivô é 1, o resto da coluna é 0. Então, ok, sem problemas. Agora, o segundo eu tenho um problema. O bom é que o pivô já vale 1. Tá? Então, eu não tenho problemas aqui com relação ao pivô. Mas eu tenho que zerar o restante da linha. Como é que eu faria para zerar isso? Olha, eu preciso pegar essa linha aqui e diminuir dessa linha daqui. Se eu pegar e diminuir uma vez, então se eu fizesse aqui L3, né? Então, se eu pegasse a minha linha 3 e diminuir da minha linha 2, olha o que vai acontecer. Eu vou diminuir uma vez, eu vou ficar com 2 menos 1, vai sobrar 1. Não pode sobrar esse 1. Né? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar multiplicar por 2 vezes esse cara, certo? Quando eu multiplico por 2 vezes a linha de cima, eu vou ficar com 2 e 6. Aí eu vou ficar com 2, 0, menos 2, 6, eu vou ficar com 0, menos 6. E aí eu vou conseguir zerar essa linha de baixo.
Beleza? Professor, por que você não diminuiu da primeira linha? Porque aqui tem uma pegadinha. A partir do momento que eu zerei esses caras já, se eu pegar essa linha e diminuir da minha primeira, esse 1 que estava aqui na minha primeira coluna, ele vai descer para cá. E aí eu não quero, essa coluna já está mexida. Então você nunca mais vai diminuir da linha 2. Então você vai pegar a linha 3, vai sempre diminuir da linha 2. Tá? Então você sempre esquece essa primeira linha no sentido dela ser usada aqui na segunda parte. Tá? Você sempre usa a linha do pivô. Bem, e aqui a primeira? A primeira linha eu vou ter que diminuir 2 vezes também a linha 2. Por quê? Porque para assumir esse 2 aqui, eu vou precisar diminuir 2 vezes. Beleza. Professor, mas aí não tem problema pegar a linha 1 e diminuir da linha 2? Não. Por quê? Porque esse 1 aqui ele vai permanecer, porque vai ficar 1 menos 0. Ele vai ser mantido o valor de 1. O que eu quero zerar é esse cara que estão aqui na minha segunda coluna. Ok? Bem, vamos lá. Para fazer essa conta aqui, então eu vou ter o seguinte. Na minha primeira linha, eu tenho 1, 2, 1. Né? Basicamente isso daqui. Lembrando que eles têm espaço entre si, né? Então é como se você estivesse pegando assim, 1, 2, 1, pegando o vetor de cima e diminuindo por 2 vezes esse vetor. E aí eu já vou dobrar ele, 0, 2, 6. Quando eu diminuir aqui, eu vou ter 1 menos 0, 1, 2 menos 2, 0, era o objetivo. 1 menos 6, eu vou ter menos 5. Tá? Então a minha linha 1 vai virar isso daqui. Minha linha 2 era 0, 2, 0, menos. Eu tenho 2 vezes 0, 1, 3. Então eu tenho 0, 2, 6. Quando eu diminuir, 0 menos 0 é 0, 2 menos 2 é 0, esse era o objetivo, 0 menos 6, menos 6. Então essa vai ser minha última linha. Então, dado que eu já fiz essas contas, a minha matriz escalonada reduzida vai ficar. Esse 1, 2, 1 é substituído por 1, 0, menos 5. A minha segunda linha eu não mexi. A minha terceira linha foi para 0, 0, menos 6. Percebam o que aconteceu. Eu acabei de terminar o serviço da minha segunda coluna, né? Porque ela tem o pivô 1 e ela está sozinha na coluna. Ela é a única posição diferente de 0 da coluna, ok? Bem, o que eu faço aqui agora na minha última coluna? Perceba que eu já encontrei o pivô da primeira linha, já encontrei o pivô da segunda linha, né? E agora eu preciso encontrar o pivô da terceira linha, que é esse menos 6. Como é que eu faço com esse menos 6 para ele virar 1? Olha, você pode multiplicar a linha por menos 1/6, né? Que é a mesma coisa de dividir por menos 6, né? Mas então eu vou pegar a minha linha 3 e vou multiplicar por isso. Bem, fazendo isso, eu vou ter agora 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 5, 3 e 1. Ok? Terminei o nosso problema? Ainda não. Perceba que eu tenho os pivôs agora nos lugares certos, eles todos valem 1. O que está faltando? Está faltando eu zerar o resto da minha última coluna. E aí, pessoal, para zerar o resto é sempre a mesma coisa, tá? Aqui vai um segredinho. Você vai pegar a linha 2, né? Igual as linhas, né? Pode ser a linha 1 também. E aí você vai pegar esse valor que está aqui, como aqui está valendo 1, né? Basta utilizar o oposto desse cara. Então, se aqui é menos 5, eu vou somar 5 vezes a linha 3. Se aqui vale 3, eu vou diminuir 3 vezes a minha linha 3. Tá? Bem, isso funciona? Funciona. Porque olha só, quando eu fazer aquela conta, então vamos lá, 1, 0, menos 5, menos, vou multiplicar esse cara por 5. Então vai ficar mais, né? Porque aqui é mais. Então eu tenho mais, multiplicando por 5, eu vou ter 0, 0, 5. Perceba que eu tive 1, 0 e 0, que é o que vai ser aqui. Tá? Lembrando que esse cara aqui era o objetivo, tá? Então eu tenho o objetivo dessa operação é que esse cara vire 0.
A segunda linha, eu tenho 0, 1 e 3. Eu vou diminuir 3, né? Então, eu vou diminuir pelo triplo dessa linha, que é 0, 0, 3. Fazendo isso, eu tenho 0, 1 e 0. Lembrando que esse último 0 era o objetivo, que eu queria zerar aquela coluna. Fazendo isso, eu vou ter o resultado final. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ok? Esse cara aqui é a nossa matriz escalonada reduzida. Tá? Então aqui a gente finalmente chegou na nossa matriz escalonada reduzida. Perfeito, pessoal. Bem tranquilo, né? Vamos. A partir desse momento, eu poderia já calcular o posto, né, dessas matrizes. Vamos pegar dessa primeira matriz aqui. Quanto que vale o posto dessa matriz? Bem, eu tenho 3 linhas não nulas. Então, o posto dessa matriz aqui, vou chamar essa matriz de A, vou chamar essa segunda aqui de B, tá? E esse último caso, que virou esse daqui, vou chamar de C, tá? Bem, então, o posto da minha matriz A vale 3, tá? A nulidade da minha matriz A, ela é, eu tenho quantas colunas na matriz? Tenho 4. Então, é 4 menos 3, que é o posto de A, vale 1. Fazendo a conta do resto. O posto de B vale 2, porque eu tenho 2 linhas não nulas. Agora, a minha nulidade de A, eu posso chamar também de null A, perdão, null B, né, nesse caso. De null B, esse cara vai ser, eu tenho 3 colunas, menos 2, vai dar 1. Ok? Bem, da minha matriz C, eu tenho 3 linhas não nulas, e a nulidade vai ser, eu tenho 3 colunas, menos 3 linhas, minha nulidade é 0. Excelente. Beleza, pessoal? Então, com isso, eu tenho a minha matriz escalonada reduzida, eu consigo aí essas informações, o posto e a nulidade, tá? Esse posto e a nulidade, eles vão ser muito importantes na hora da gente resolver sistemas, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou ter um teorema relacionado a isso, que vai ser bem interessante para a gente resolver esses sistemas. Eu tenho exatamente o seguinte, olha. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho, fazer a captura. Bem, o que esse teorema vai falar? Ele vai fazer o seguinte, eu tenho um sistema com m equações e n variáveis. E daí ele vai admitir solução, ou seja, existe solução para esse cara, se somente se, ou seja, né, se somente se, consequência e causa, né, o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes. Tá? Então, aqui a gente vai pensar em 2 matrizes, na matriz ampliada e na matriz dos coeficientes. Né? E aí, se as matrizes tiverem o mesmo posto, tem solução, é um sistema possível. Tá? Se a nulidade for 0, tem uma única solução. Se a nulidade for maior do que 0, né, não dá para ser negativo, se ela for maior do que 0, eu vou ter infinitas soluções, tá? E além disso, a nulidade vai dar um resultado que está relacionado a algumas variáveis livres, tá? A gente vai ver alguns casos disso. E se o posto das 2 matrizes forem diferentes, é porque o sistema é impossível, tá? Vamos tentar trabalhar com um exemplo aqui? Eu vou tentar trabalhar com um exemplo um pouquinho mais simples para ser um pouco mais rápido, tá? Mas olha só.
Eu vou pensar num sistema exatamente isso daqui, tá? Então, eu tenho só um instante. Ele acabou fechando meu OneNote. Bem, voltou. Tá? Então, vamos pegar um sistema bem parecido com o que a gente estava trabalhando. Então, eu vou ter aqui x1 mais x2 mais x3 igual a 3, por exemplo. Certo? Então, a priori, eu vou fazer um sistema que as três soluções é 1. Então, x1 vale 1, x2 vale 1 e x3 vale 1. Tá? Então, beleza. Minha segunda equação é que x2 mais x3 é igual a 1. A 1, a 2, né? Beleza? E minha última equação é que x1 menos x2, isso daqui é igual a 0. Tá? Beleza, pessoal? Sistema bem simplesinho, bem básico, tá? O que vai acontecer aqui é que quando eu montar minha matriz, ela vai ser 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, menos 1 e 0, tá? E aí eu já vou montar a matriz ampliada, tá? Isso daqui vai ficar 3, 2 e 0. Tá? Então, um exemplo bem simples para a gente começar a ver isso, ver o que está acontecendo aqui. Aqui, pessoal, é a nossa matriz de coeficientes, tá? É a nossa matriz A. Então, matriz de coeficientes. Enquanto, se eu pegar toda essa minha matriz aqui, eu vou ter a matriz ampliada. Tá? Então, que a gente chamou aí carinhosamente, essa minha matriz de coeficientes é a minha matriz A. E a minha matriz ampliada é a matriz A positiva, aí, A mais. Né? Estou ampliando aí esse cara. Bem, então vamos fazer. A primeira coisa que eu preciso fazer é, eu preciso pegar esse cara aqui e calcular a matriz escalonada reduzida dele. Né? Então, eu vou copiar esse cara aqui e já vou colar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Perfeito. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer, você precisa fazer uma análise por colunas, tá? Aqui eu tenho uma situação muito boa, porque essa coluna aqui já vale 1, tá? Então isso daqui já vai me ajudar um pouquinho. Eu vou pegar, então, esse meu cara aqui e vou diminuir dessa minha linha de baixo aqui. Então eu tenho, esse cara já é pivô 1, então eu tenho aqui, deixa eu escrever em vermelho, eu tenho que a minha linha 3, basta eu diminuir da minha linha 1, né? Que eu vou ter 0 ali naquele lugar. Então eu tenho aqui, vou repetir minha matriz, tá? Então eu tenho esse cara aqui, e a única coisa que eu vou mudar, a única coisa que eu devo mudar aqui é. Opa, a única coisa que eu devo mudar aqui é ver esse cara aqui. E aí, esse cara aqui deu pau? Será? Enfim. Deixa eu ver se. Bizarro, né? Não consigo tirar esse 0. Tá, enfim. Tá, de um jeito ou de outro ele vai acabar saindo. Então, olha só. Mantive a minha primeira linha e minha segunda linha. Minha terceira linha vai ficar. Como é só diminuir, é fácil, né? Então, 1 menos 1, 0. Menos 1, fica menos 2. 0 menos 1 vai ficar menos 1. 0 menos 3, vou ter que esse cara vai ficar menos 3. Beleza?
Eu estou trabalhando num sistema que já tem solução. Eu sei que ele já tem solução, né? Porque a gente construiu ele desse jeito. Mas, ó, eu tenho 1, 0, 0, beleza? Quando eu trabalhar com esse sistema aqui, o que mais que eu tenho agora? Eu já terminei minha primeira coluna, né? Preciso analisar minha segunda coluna. Pivôzão da segunda coluna está aqui, eu preciso trabalhar com o resto. Então, minha primeira linha vai ser L1, como aqui vale 1, oposto, menos 1. Então, menos L2. Como aqui vale 2, menos 2, então esse cara vai ser L3 mais 2 vezes a linha do pivô. Certo? Então, é bem tranquilo, né? Então, você vai sempre pegar a linha do pivô, ela tem que ser 1, né? E aí, depois dela virar 1, você faz essas operações com ela usando os números opostos. Então, quando eu pegar, aqui vai ficar bem fácil. Eu tenho 0, 1, 1 e 2, porque eu não vou mexer na linha 2. Na linha 1, eu tenho 1, 1, 1, menos essa linha aqui, vai ficar 1 menos 0. Vai ficar 1, 1 menos 1, 0, era o objetivo. 1 menos 1, 0, é um bônus. 3 menos 2 é 1. Aqui, eu tenho L3 mais 2 vezes L2. Então, eu tenho menos 2, eu tenho 0 mais 2 vezes 0, 0. Menos 2 mais 2 vezes 1 vai dar menos 2 mais 2, que é 0. Era o objetivo. Agora, menos 1 mais 2 vezes 1 vai ficar 1. Ótimo, o pivô já ficou 1 também. Menos 3 mais 2 vezes 2 vai ficar 4, menos 3, 1. Então, eu tenho exatamente esse cara. O que está faltando aqui? Minha coluna do meio já está ok, né? Então, ok aqui, falta esse cara, né? Então, lembrando, o meu pivô está aqui, eu preciso eliminar esse cara aqui, né? Então, para eu eliminá-lo, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar pegar minha linha 2, ele é 1, né? Então, vai ser menos a minha linha do pivô, que é a linha 3. Fazendo isso, não tem erro, pessoal. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. 2 menos 1 vai ficar 1. 0, 0, 1, 1. Certo? Isso daqui é exatamente a minha solução, tá? Porque eu vou ter que x1 vale 1, x2 vale 1 e x3 vale 1. É exatamente a minha solução mesmo. Mas eu tenho um outro detalhe aqui. Qual que é o oposto da minha matriz A? Então, o oposto de A vale número de linhas não nulas, 3. O oposto da minha matriz ampliada vale quanto? Vale 3 também. Então, se esses dois são iguais, isso significa o quê? Possui solução. Então, esse cara aqui eu já sei que ele possui solução. Agora eu vou olhar para a nulidade da minha matriz A, tá? E não da minha matriz A+. Nulidade da minha matriz A é, eu tenho 1, 2, 3 colunas, então eu tenho 3 menos 3, logo essa nulidade vale 0. Bem, possui solução, nulidade é 0, o que eu sei é que possui, então, uma única solução. Ok? E é realmente essa única solução, tá? Beleza, pessoal, até aí? Eu vou fazer uma pequena modificação nessa matriz, tá? Vou pegar ela aqui, vou copiar ela. Joguei ela para cá. E aí, pessoal, eu vou copiar, eu vou modificar aqui. Consigo modificar separado. Tá, eu vou modificar. Esse cara aqui é 3, esse cara aqui é 2. E aí, eu vou fazer isso daqui. Ó. Vou considerar que a minha última linha vai ser 0, 2, 2. E vou 2 mais 2 dá 4. Tá? Vou considerar isso daqui. Bem, perceba o que vai acontecer aqui. Eu poderia até fazer isso daqui, ó, também. Vou fazer desse jeito, tá? Então, vou fazer isso. Beleza? Vamos tentar resolver esse cara? Bem, quando eu tentar resolver esse cara, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter que fazer o mesmo processo, tá?
Aqui eu vou fazer ele um pouquinho mais rápido, já que a gente já está conhecendo bem o processo. A única coisa aqui que eu já vou fazer aqui é, eu vou pegar L2, perdão, L3 menos L1, tá? Eu já vou, como eu já percebi uma coisa aqui, eu já vou fazer isso daqui só para ganhar tempo, tá? Mas, não, nem vou fazer, para não confundir. Tá? Vou só deixar isso. Então, na minha primeira coluna, eu já tenho pivô 1, então a única coisa que eu tenho que fazer é zerar o resto dela. Então, eu vou ter 1, 1, 1, 3, 0, 1, 1, 2, né? E aí, o que vai acontecer aqui é o seguinte, deixa eu só fazer um negócio aqui. Escrever direito, né? Então, eu tenho 1, 1, 1, 3, tenho 0, 1, 1, 2, e aí essa última linha eu vou ter L3 menos L1 vai ser 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1, 5 menos 3, 2. Tá? Perceba que essas duas linhas ficaram iguais, tá? E aí, olha só o que vai acontecer. Aqui, eu vou ter L1 menos L2, e aqui eu vou ter L3 menos L2, tá? Bem, o bom da linha ser igual é que você vai zerar ela, né? Então, você zera, você vai acabar zerando uma linha. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou ficar com 1, 0, 0 aqui, 3 menos 2 vai ficar 1, ok? Aqui eu tenho 0, 0, 1, ou 0, 1, 1, 2, manteve. E quando eu diminuo essa linha, como elas duas são iguais, eu vou ter uma linha nula aqui, tá? E aqui acabou o meu algoritmo, eu já estou na matriz escalonada reduzida. Perceba, eu tenho o meu pivô aqui, tenho o meu pivô aqui. Isso aqui é uma linha nula. O resto da minha linha também é zero. Então, eu tenho tudo, né? O meu pivô de baixo está à direita, enfim, eu tenho tudo aqui, tá? Bem, vamos calcular o posto? Olha o posto da minha matriz A. Como a minha última linha é zero, eu tenho duas linhas aqui, então o posto vale 2. Agora, e o posto da minha matriz ampliada? Mesma coisa, né? Eu só tenho essas duas linhas diferentes de zero. A minha última linha continua sendo totalmente zero. Então, o posto dessa matriz aqui também é 2. Isso é ótimo, porque indica que possui solução. Tá? Bem, o que mais? Só que agora a minha nulidade da matriz A vai ser, eu tenho uma, duas, três colunas da minha matriz A, né, da minha matriz de coeficientes. Então, eu tenho 3 menos 2, que é o oposto de A, então eu tenho que vale 1. Minha nulidade vale 1. O que isso daqui vai significar? Infinitas soluções. Bem, alguém poderia perguntar, nossa, professor, por quê? Bem, vamos transformar essa matriz no sistema de novo? Então, transformando essa matriz no sistema, eu vou ter, na minha primeira equação, eu vou ter x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 1. Certo? Ótimo, professor, x1 vale 1. Na minha segunda equação, eu tenho 0x1, x2 mais x3 igual a 2. Tá? Minha última equação, eu tenho um zero do lado esquerdo igual a um zero do lado direito. Então, isso daqui não está me dando informação nenhuma. As duas primeiras dão informação para mim, que x1 vale 1. A minha segunda, eu dou uma informação que x2 mais x3 vale 2. Isso daqui é o significado de infinitas soluções. Perceba que se eu isolar x2, por exemplo, x2 é 2 menos x3, tá? x3 pode valer 1, x2 vale 1 também. Só que x3 pode valer 0, e aí x2 vale 2. Se x3 vale 2, x2 vale 0. Se x3 vale 3, x2 vale menos 1. Então, tem infinitas soluções, né? Se x3 vale π, x2 vale 2 menos π. Se x3 vale raiz de 2, x2 vale 2 menos raiz de 2. Então, eu tenho infinitas soluções aí, tá? E aí, uma das coisas que a nulidade nos dá é o número de variáveis livres.
Quem seria a variável livre aqui? x3. Por quê? x2, ele está sendo, nesse caso, só porque eu deixei ele isolado, ele está sendo uma variável que depende de x3. Então, eu tenho que x2 aqui nesse caso é dependente, e x3 seria a nossa variável livre. Então, x3 é livre. Tá? Beleza, pessoal? A gente tem como costume deixar as primeiras variáveis mais dependentes e as últimas variáveis livres, tá? Meio que um padrão que se utiliza. Tá ok? Então, a gente tem exatamente isso daqui. Infinitas soluções. Tá? Bem, vamos ver um caso muito parecido, mas tão parecido, vocês vão achar que tem alguma coisa errada. Tá? Eu vou até copiar umas partes, porque vai ser bem parecido mesmo, tá? Eu vou copiar tudo. Beleza? Deixa eu só tirar essa última linha aqui, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ao invés dessa equação dar 5, vou dar um outro número aqui, tá? Vou supor que dê, sei lá, 6. Beleza? Bem, o que vai acontecer aqui? Eu peguei L3 menos L1, aqui eu tive 6 menos 3, então aqui ao invés de 2, vai dar 3. Tá? Perceba que aqui você já tem que olhar e falar, parece que tem alguma coisa errada. Porque é o seguinte, o que essa linha, a linha 2 está querendo me dizer? A linha 2, ela quer me dizer o seguinte, que x2 mais x3 vale 2. E a linha 3 quer dizer que x2 mais x3 vale 3. Perceba que tem uma incompatibilidade aí, né? Porque x2 mais x3 vale 2, eu falo isso para você. Não, x2 mais x3 vale 3. Pera, ou vale 2 ou vale 3. Então, essa inconsistência vai gerar uma falta de solução. E a gente vai perceber isso na nossa matriz escalonada reduzida. Então, quando eu fizer essa conta aqui, eu vou ficar com L3 menos L2, tá? L1 menos L2 é a mesma conta. E daí eu tenho 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 3 menos 2, 1. Olha só o que vai acontecer aqui. Beleza, pessoal? Tá? Aqui, pessoal, eu posso encerrar aqui, mas se você preferir, você consegue zerar essas duas colunas aqui também, tá? Mas como eu estou pensando na minha matriz, eu estou pensando mais na minha matriz A aqui, é suficiente você parar aqui. Então, olha só, o posto de A vale quanto? 2. Por quê? Bem, porque eu tenho duas linhas não nulas na minha matriz A. Lembrando que essa divisão aqui separa a minha matriz A, né? Então, deixa eu só deixar ele mais grosso. Então, essa divisão aqui separa a minha matriz A da minha matriz A+, aqui. Ok? Minha matriz ampliada. Minha matriz ampliada, ela vai ter um posto igual a 3. Por quê? Porque minha terceira linha tem esse elemento aqui. Né? Então, eu tenho 3 aqui. O que isso daqui está me dizendo? Que esse posto aqui são diferentes, então eu não tenho solução. Né? Ou eu até poderia dizer que esse sistema é impossível. Ok? Ah, professor, mas é impossível? Transforme em equação. Vamos ver o que está escrito aí. Tá? E aqui que vai vir o espanto. Porque quando eu fizer o sistema, minha primeira linha vai dizer o seguinte: x1 é igual a 1. Beleza. Minha segunda linha diz que x2 mais x3 vale 2. Até aí sem problema. Mas olha o que ele diz a terceira linha. 0x1, 0x2, 0x3. Então esse cara aqui vai dar 0. E do outro lado, eu tenho 0 igual a 1. Certo? Isso daqui é um absurdo, né? É um disparate matemático aí. Beleza? Então, o que a gente tem nesse sistema?
Quando a gente tem informações que são incompatíveis, né, que foi o caso, é tipo falar, olha, a soma das variáveis dá 1, a soma das variáveis dá 2. Eu estou tendo duas informações que estão batendo de frente ali, porque ou dá uma coisa ou dá outra coisa, né? Então, por isso, nesse sentido, eu não tenho solução para sistemas que têm esse tipo de incompatibilidade, tá? Então, se você estiver trabalhando, às vezes, com algum problema de engenharia e tal, e de repente não tem solução no sistema, olhe novamente suas equações, veja se tem ali algum tipo de incompatibilidade, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. Esses são basicamente os 3 tipos de situação, tá? Você pode ter problemas em que vai ter sistema impossível, você vai ter problemas que vai ter um sistema com infinitas soluções, e aí você vai ter variáveis livres, nulidade maior do que zero, e você vai ter sistemas que têm uma única solução, né? Que daí você resolve e beleza, e fica livre para fazer qualquer outra coisa. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Na próxima parte, a gente vai ver alguns outros métodos de solução e começar a mexer no Colab. Abraço para vocês. Até a próxima.